A paz do Senhor, pessoal. Vamos continuar com a gravação das nossas aulas em História da Igreja. Estamos aqui ainda no começo do material, página 6, preâmbulo histórico, ok? O texto que está aqui no finalzinho da página 6 nos diz: o período de maior importância nesse tópico data de aproximadamente 400 a.C., quando existe um intervalo canônico entre a escrita do livro do Antigo Testamento, Malaquias, e a aparição de João o Batista, onde se encerram as profecias e inicia-se o período do Novo Testamento, onde vemos o surgimento da história da igreja a partir da figura de Jesus Cristo. Eu estou postando para vocês um slide que subdivide aí em três tópicos, sendo o A, o período interbíblico, que enquadra-se entre o final dos profetas e a vinda de João Batista. Antes disso, foram vividos por Israel e Judá os cativeiros, do qual Judá retornou para reedificar o templo e os muros da cidade. Então você tem esse período que vai construir o quadro histórico que será visto com a narrativa textual, tá certo, do Novo Testamento. Então, quando você encontra aquele quadro histórico ali com os grupos religiosos, a situação política, a situação social, tudo isso foi sendo construído a partir desse período chamado período interbíblico, 400 anos, desde o final dos últimos textos produzidos no Antigo Testamento, o profeta Malaquias, que é um dos profetas pós-exílicos, ok? Logo depois da situação dos cativeiros, primeiro de Israel, por meio da nação do Império Assírio, que os deportou, mas não apenas isso, realocou outros povos e promoveu a miscigenação entre os povos. Então houve um processo de miscigenação racial e de sincretismo religioso, o que veio a produzir a população dos samaritanos. Então, os judeus que foram levados em cativeiro após isso, você tem o próximo império que vai se erguer, que será o Império Babilônico. Ele dominará toda a região, subjugará o Império Assírio e deportará para o território babilônico o povo de Judá, que está ao sul, ok? Então serão três campanhas por meio das quais populações de Judá serão levadas para a Babilônia. Na primeira delas, Daniel já é transportado. Daniel, que era de família aristocrática, ele é colocado no palácio juntamente com Sadraque, Mesaque, Abednego e outros jovens da nobreza, e serão treinados para ocuparem altos cargos de posição de confiança na Babilônia, fazer essa intermediação entre o governo babilônico e os cativos que estão ali de Judá, tá? Então, a situação histórica de Judá é diferente da de Israel. Israel se miscigena e sincretiza-se. Judá permanece em um determinado sítio. Ali surgem movimentos de preservação da cultura, da língua, das tradições, ok? Inclusive preservação étnica. E eles, após o cumprimento da profecia que já tinha sido proferida pelo profeta Jeremias, de que o cativeiro duraria 70 anos, Daniel, inclusive, ao ter contato com essa profecia, passa a orar intensamente pelo seu cumprimento, para que o povo estivesse pronto para o momento de seu cumprimento. Deus, inclusive, traz outras revelações a ele, a revelação acerca da 70ª semana, ok? Que avança aí até o período de Cristo. E vindo o tempo do cumprimento, então eles começam a retornar. Nem todos retornam, na verdade uma minoria retorna. Estamos vendo isso até na lição que estamos estudando agora na EBD, que é o livro de Esté. Então uma minoria retorna, tem a coragem de voltar e, encontrando a terra arrasada, trabalhar na reconstrução do templo, depois do muro e das casas. E eles se reerguem como nação. Então eles estão ali novamente na terra, estabelecidos como um povo, estão sob o domínio persa. Então o domínio persa ainda se estende, né, sobre essa região. Temos até ali uma cronologia, né, dos governos. Então o período persa de 536 a.C. até 333 a.C., quando será sucedido pelo Império Grego ou Macedônico. E durante o período persa, com Ciro, que é o primeiro, você já tem a libertação dos povos. E depois, durante o período de Artaxerxes, você terá até ajudas por parte do Império Persa, Medo-Persa, para viabilizar o retorno e a reconstrução, tá certo? A reconstrução de toda aquela infraestrutura.
E Judá, então reconstruído, continua sob o domínio persa, administrado ali por uma satrápia. As satrápias são, vamos dizer assim, são subprefeituras ligadas diretamente ao governo central, que estão junto a esses reinos e observam para que nada saia do controle da administração do governo persa, tá? Então você tem o sátrapa que está ali como um cônsul romano, né? Está ali administrando para que não haja uma insurreição, um levante aí contra o governo central, tá? Alguns povos ao redor até tentam promover, né, essa desconfiança em relação aos judeus. Os samaritanos, juntamente com os árabes, eles tentam promover essa desconfiança, chamando a atenção da administração persa para uma possível insurreição dos judeus. Então eles tentam atrapalhar a obra. Neemias tem que ir lá na administração central para novamente reafirmar sua fidelidade, mas eles prosseguem então com a obra, e com isso Judá consegue se reerguer como povo e permanece assim, e verá a mudança de reino quando o Império Macedônico se ergue, domina todas aquelas regiões, subjuga o Império Persa e agora estabelece o período do Império Macedônico com um movimento histórico importantíssimo denominado helenismo ou helenização, tá? Então esse helenismo propagado dentro dessa política do Império Macedônico, que nem era bem visto pelos gregos, tá? Mas os macedônicos, que eram a parte norte da Grécia e unificou toda a Grécia e implementa aí toda a Grécia com uma máquina de guerra poderosa, né, para subjugar as outras nações. Então você tem a Macedônia viabilizando tudo isso, né, dirigindo tudo isso e propagando a cultura grega para os povos, uma língua grega comum, né, uma língua grega mais simples, mais popular, o grego koiné, a mitologia grega, a filosofia, o comércio, tá certo? Os conhecimentos que haviam ali dentro daquelas escolas que estavam já há muito tempo, né, trabalhando dentro do território grego. Então isso é compartilhado entre os povos. Parte da cultura dos povos também é absorvida, então existe um intercâmbio, tá? E quando Alexandre domina essas terras, estabelece Alexandrias em vários lugares, que são lugares para propagar essa política, tá certo, adotada aí pelo Império para subjugar não só pelas armas, mas pela cultura. Então isso terá dois lados. Um bom, que é a internacionalização do idioma grego, que passa a funcionar semelhante ao que é o inglês hoje. Com o inglês você abre as portas do mundo, né? Você consegue ir para qualquer lugar e se comunicar. E com o grego na época foi assim, você conseguiria interagir entre os povos. Então os povos não é que eles abandonaram seu idioma, seu dialeto, mas eles agregaram essa nova língua, né? Eles incluíram o grego como uma língua por meio da qual eles poderiam ter acesso à comunicação com outras praças de comércio, com outros povos, tá certo? Poder ter uma circulação muito mais ampla dentro de todo o território subjugado pela dominação macedônica, que aliás é um território vastíssimo, que vai desde o território grego até expandindo-se pela Turquia, descendo até o Egito, dominando Palestina, Síria, Babilônia, Pérsia, chegando até a Índia. Então você tem os domínios de Alexandre se expandindo até a Índia. Então você tem esse período aí que vai ser bastante importante para entendermos todo o contexto cultural e por que, por exemplo, o Novo Testamento será escrito em grego. Porque o Antigo Testamento será traduzido para o grego, tá certo? Tudo isso relacionado a esse período. Dentro ainda desse preâmbulo, a gente coloca aí como ponto B, tendo retornado ainda no período persa, posteriormente Judá verá a ascensão da Macedônia, potência militar grega, que começa com o rei Filipe na Macedônia e com seu sucessor Alexandre Magno, cujo professor foi Aristóteles, e expandiu extraordinariamente as fronteiras do império. Então o pai de Alexandre que começa esse levante para estabelecer sua influência sobre essas cidades-estado grega, porque a Grécia era fragmentada em cidades-estado, tá? Então Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, então haviam diversas cidades-estado importantes, além de outras cidades gregas fora dali do território do Balcã, tá?
Então, estabelecidas no que hoje é a Turquia, né? Antes chamava-se Ásia. Então você tem Creta, que é uma ilha, você tem Éfeso, tá certo? Que está nesse território, fora, né, daquele território continental, além de tantas outras ilhas importantes, né, relevantes ali naquele contexto. Então, Filipe começa esse processo de unificação. O seu sucessor Alexandre dará continuidade a isso, e não apenas a unificação, mas a implementação de um exército treinado, unificado, e devidamente equipado com uma estratégia extraordinária de guerra, movendo-se rapidamente, tomando de assalto importantes nações que se encontravam já fragilizadas devido a conflitos internos. Então ele consegue se apoderar dessas nações com muita rapidez e expande seu território de uma forma extraordinária. Mesmo Alexandre tendo morrido cedo e não deixado herdeiro, ele deixou um legado extraordinário, que foi a propagação do helenismo pelo mundo e essa extensão territorial vastíssima, que será subdividida pelos seus 4 generais, que darão continuidade aí a esse domínio, claro que não mais unificado, estarão em conflito entre si, mas estabelecendo o seu domínio entre essas regiões. Então será dividido por Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, sendo os 2 últimos mais relevantes para o contexto bíblico, porque Ptolomeu ficará com a porção do Egito, Seleuco com a porção que vai desde o que hoje é a Turquia, passando por Líbano, Síria, Iraque, Irã e avançando até Paquistão, Afeganistão. Todo esse território ficará sob o domínio seleucida, e os seleucidas e ptolomeus disputarão a Palestina, tá certo? Ou Canaã. Disputarão o território de Judá. Então o Judá estará dentro desse campo de batalha entre Ptolomeus e Seleucidas. E na verdade, quando Seleucidas se sobrepõe, eles implementam uma helenização brutal sobre os judeus. Então, muitos deles aderiram ao helenismo de forma liberal, né, de forma voluntária, mas aqueles que se recusaram foram perseguidos por esses comandantes seleucidas que queriam de fato implementar uma helenização de todos aqueles povos. Então, a tentativa de matança de todos aqueles que foram mestres da lei, tentativa de destruição de todos os textos sagrados, proibição das práticas religiosas, proibição de aspectos culturais como nomes bíblicos. Então tudo isso foi implementado aí por lideranças dos seleucidas, que tentavam quebrar essa resistência dos judeus, e com isso dão um incentivo para o surgimento de uma forte resistência, que começa com Matatias, que vai para um lugar escondido, né, para uma montanha, se abriga ali, reúne aqueles que estavam descontentes com aquela situação e começam um trabalho de guerrilha. Então começa essa guerrilha atacando de assalto à noite, e conforme isso vai tomando volume e os seleucidas também estão envolvidos em outras batalhas, eles vão conseguindo de fato se sobrepor a essa agressão dos seleucidas, até que conseguem uma certa independência do território. Eles conseguem permanecer como território autônomo, se eu não me engano, de 168 a 63 a.C., passando aí por Matatias, depois Judas Macabeu e por aí vai, chegando até Hircano e Aristóbulo. Então você tem aí vários sucessores que conseguem se manter autônomos em relação à influência dos seleucidas e dos ptolomeus. Eles não chegam a ser uma potência militar que ameace, mas eles conseguem pelo menos manter a sua gestão interna, tá? Então eles pagam tributos e tudo mais, mas conseguem manter sua gestão interna a cargo dos seus próprios líderes e assim preservar a sua cultura e a sua religião, ok? Então diversas ações de agressão foram feitas, principalmente por um governante, um comandante seleucida chamado Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes é realmente tido como um dos anticristos que surgiram ao longo da história. Inclusive, acredita-se que quando Daniel fala acerca de um animal terrível que se levanta e de uma ponta pequena que fala ousadamente, pode ser que esteja falando de Antíoco Epifanes também, com relação à sua audácia, sua arrogância para com o povo judeu, com a sua fé, com o Deus de Israel. Inclusive ele profana o templo e sacrifica uma porca sobre o altar, mistura o sangue dela com os excrementos dela e suja todo o templo, a parte interna dele,
o profanando, ok? E aí quando os judeus conseguem essa autonomia, eles vão reconsagrar o templo. Inclusive surge daí a celebração de Hanukkah, tá? A de Purim é relacionada a Esther, ao livramento do povo, e a de Hanukkah é esse livramento que foi dado a partir da guerra dos Macabeus, tá? É o ponto C do quadro que eu coloquei aqui. Este mesmo, tendo morrido jovem, sem herdeiro, legou ao mundo uma cultura que atravessou séculos e fronteiras. O helenismo, que espalhou pelo mundo da época a língua grega, o grego koiné, o grego comum, e a cultura gregas. Então isso teve aspectos positivos e negativos, né? Negativos em relação a esta agressividade com que foi implantado ali dentro do contexto de Judá pelos governantes seleucidas. Mas por outro lado, um aspecto positivo foi uma unificação maior entre os povos, que não foi tão intensa como será praticada pelos romanos, e uma propagação de um idioma universal, que agora, sendo conhecido por vários povos, cria uma porta de comunicação entre eles, ok? Então você tem aí, essa é a parte do preâmbulo histórico, que vai da página 6 e avança até a página 10. Então temos aí, com esse contexto que eu acabei de descrever, avançamos até a página 10. Agora vamos para a página 11, onde vamos tratar da ascensão do Império Romano, ok? Página 11, ascensão do Império Romano.